Muito boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live desta tarde, aqui do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga. Live esta em comemoração aos 49 anos do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga, né? Ele que teve a sua fundação no dia 29 de maio de 1972. Sejam muito bem-vindos, todos estão entrando agora para participar junto conosco. Vamos fazer alguns ajustes técnicos aqui, tá? E para a gente poder prosseguir com a palestra, com a live de hoje, né? Antes de mais nada, a gente quer agradecer a presença de todos que estiveram conosco durante todo o mês de maio, né? Nesse mês comemorativo aos 49 anos do Ismael. Agradecer a todos os palestrantes que passaram aqui todos os domingos às 16 horas. Dizer que a alegria é imensa, né? Em fazer parte dessa equipe tão maravilhosa que é o Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga. E agradecer a todos os trabalhadores, né, os seus fundadores, aos espíritos amigos, né, verdadeiros fundadores do Ismael Gomes Braga, que vem nos auxiliando constantemente, na verdade, em todos os momentos de nossa existência. Muito obrigada a este ponto luminoso, que é bem conhecido, né, de todos nós, que nos auxilia sempre. Vamos fixar, olha, nossa palestrante já chegou, então vamos convidá-la para participar conosco e a gente aproveita e anuncia o tema da tarde de hoje. Deixa eu tentar convidá-la aqui. Só um momentinho. Essas questões técnicas são sempre um desafio, né? Vamos lá. Vem para cá. Quem será que a gente vai chamar hoje, né? Hoje conosco, que a gente divulgou durante a semana, com um tema lindo, lindo na tarde de hoje. A gente vai aproveitar e vai fixar esse tema agora. Boa tarde, boa tarde. Muito bem-vinda. Acabei de lhe convidar. Me aceite. Vamos lá. Isso, venha para cá, venha conversar conosco nessa tarde maravilhosa. Aceite meu convite. Boa tarde a todos. Nesse mês de maio maravilhoso. Nessa live que encerra a nossa live, né, as nossas lives comemorativas ao aniversário do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga. Nos siga também, tá? No YouTube, no nosso canal do YouTube. Vocês são muito bem-vindos por lá também. Lembrando que todas as lives que nós tivemos durante esse mês estão gravadas aqui no nosso Instagram, estão disponíveis também lá no YouTube, tá bom? Vamos tentar chamar mais uma vez a nossa querida palestrante da tarde de hoje. Vamos convidá-la. Vamos convidá-la. É bom que aumenta a emoção, né? O coração vai pulsando. Nos aceite para começarmos, né? Tá chegando a nossa palestrante. Sim, agora eu tô chegando. Oba! Ai, boa tarde, gente. Boa Fiquei procurando aonde clicar, né? Isso é experiência máxima. Isso, Aí fui pedir ajuda e me disseram, não, é somente aguardar que vai chegar o convite. E aí estamos aqui. É a primeira vez, viu, gente? A primeira vez é assim, muita emoção e muito improviso. Exatamente. Vamos lá. Maria José é a nossa convidada de hoje. Que coisa boa. Seja muito bem-vinda, Maria. Quero ver muitos corações, gente. Cadê? Maria, que vem representando. Qual é o centro, Maria, que você representa? Qual é o núcleo? Eu sou, né, do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga, do Cabo de Santo Agostinho.
né? E estamos assim, felicíssimas, aceitamos esse convite, porque ninguém resiste ao chamado do Cristo, né? E esse é um chamado dele para estarmos aqui conversando, porque será uma Exatamente. conversa Isso, com o Maria. nosso coração. Vamos conversar com os Isso. nossos corações. E não tem melhor, não é verdade, minha querida? Que coisa boa! Sejamos todos bem-vindos e que possamos sentir essa paz, né? Que o Jesus, nosso Cristo amigo, ele nos transmite. Maria José, nossa querida evangelizadora, né? Participante já da tribuna, né? Do Departamento de Divulgação, do Departamento dos Estudos também, doutrinários, lá do Ismael, não é isso? Vamos fazer o nosso Isso. exórdio? Vamos fazer o nosso Sim. exórdio para a gente se Vamos. harmonizar. E aí a gente faz o nosso exórdio e depois faz a prece para iniciar a nossa conversa de fato, certo? Combinadas? Combinado. Combinado. Perfeito, então vamos lá. O exórdio, a gente sabe que está aqui, ó, no livro Agenda Cristã. E eu digo, Maria, que ele está gasto porque eu consulto muito. Que bom. Devido à necessidade, né? Devido à Ele é necessidade. valioso, né? Esse Valioso, né? amassadinho é de valor, né? Isso. Tá. Está lá com Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, né? Agenda Cristã. Então, em sua lição de número 33, ele vai dizer assim: sem tais armas. André Luiz vai falar que nós precisamos de armas, e que armas seriam essas, né? Ele vai dizer assim: sem boas maneiras, você viverá desamparado da confiança dos outros. Sem fortaleza, sucumbirá aos primeiros obstáculos do caminho. Sem fé positiva, vagueará sem rumo. Olha as armas. Sem devotar-se ao bem, experimentará terrível endurecimento. Sem exemplos nobres, passará inutilmente pelo mundo. Nossa. Sem trabalho digno, o tédio apodrecerá suas energias. Sem esforço próprio, o que vai acontecer? Jamais alcançará as portas do alto. Sem esperança, suas noites terrestres serão mais escuras. Sem compreensão dolorosa lhe será a jornada, através das sombras. E sem o espírito de renúncia, você não educará a ninguém. Então, quantas armas André Luiz falou aqui, todas de ordem moral, todas as virtudes que estamos conquistando, não é verdade? Não são armas materiais, não são armas que ensejam, que convidam à agressividade, pelo contrário, sempre a paz e a educação, não é, Maria? Dos nossos corações, do nosso espírito. Então, vamos fazer a nossa prece. Convidamos a Maria, que está aqui ao vivo com a gente, né? Diretamente. E a todos vocês que estão aí nos seus lares, em casa, que nós desejamos que todos estejam em paz, estejam bem, né? E que possam vibrar conosco neste momento de oração, de prece. Então, vamos orar? Oremos. Vamos orar. Jesus, Jesus, amigo. mestre amigo. Pode falar, pode começar. Pode orar. Pode fazer, Maria. É você? Ora. Pode fazer, pode fazer. Não, a gente faz depois, faz no final, faça a prece. Perfeito. E a gente começou junto, né? Quase falando a mesma frase. Então, vamos lá. Foi. Jesus, mestre amigo, Deus, Pai de misericórdia, nossos anjos de guarda que conosco se encontram em todos os momentos. Agradecidos nos sentimos pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, unidos e reunidos em Teu nome, sabendo assim, tendo a certeza da Tua presença entre nós. Obrigado, Jesus. Fortalece-nos as mentes e corações para que possamos prosseguir na caminhada. Queremos Te pedir nesse momento, Senhor, muita paz para os nossos corações, coragem e iluminação, Senhor. Balsamiza as feridas dos nossos irmãos mais necessitados, sejam elas morais ou físicas, meu Deus. Que a Tua paz, Senhor, seja conosco, para que possamos enfrentar todos os desafios que nos convidam a um lugar melhor,
nessa estrada chamada vida. Vida infinita e estuante que o Senhor nos convida a nos renovarmos sempre. Que a tua paz, Jesus, seja sentida de verdade em nossos corações, que façamos o melhor que nos cabe, Senhor, para nos ajudarmos e ajudarmos uns aos outros. Em especial, queremos rogar pelos nossos irmãos que estão doentes nos hospitais, por qualquer que seja o motivo, Senhor. Muito obrigada por tanto amor e pela tua misericórdia. Que assim seja. Que assim seja. Ok, então estamos prontas, né, para iniciarmos a nossa conversa na tarde de hoje. Maria, nós já fixamos o tema, tá aí nos comentários. Vinde comigo a um lugar mais calmo. Isso, fique muito à vontade agora para iniciar sua fala, para a gente começar a conversar. Primeiro a gente quer saudar, né? Saudar todos, mais uma vez. Boa tarde, boa noite, né? Porque sabe lá se essa palestra está chegando, boa noite, né? Ou chegará. E falar, né, dessa alegria imensa que todo esse mês de maio tivemos aqui, por ocasião do aniversário desse ponto de luz que tem na cidade do Cabo de Santo Agostinho, Ismael. Então, são 49 anos com Jesus e Kardec, iluminando consciências, consolando corações, os nossos corações, os de muita gente que buscou essa casa nesses 49 anos e que continua trabalhando, mesmo agora na pandemia, né, com as portas fechadas devido aos protocolos necessários ao momento que estamos vivendo, mas continua. O atendimento fraterno, a evangelização, a divulgação doutrinária, porque aceitamos esse convite há 49 anos de trabalhar, do ir e entregar. Então, estamos vivenciando, nesse momento, essa divulgação diferenciada, mas essa divulgação com Jesus e Kardec do Ismael. Então, é muita alegria saber que esse convite foi aceito, que esse convite está iluminando tantos jovens, tantas pessoas, para dar continuidade a mais 49 anos e 49 anos e 70 vezes 7, como devemos perdoar. Né? Então, que a gente possa, nesse instante, também agradecer aos fundadores, aos idealizadores, aos que sintonizaram com a espiritualidade amiga para edificar esse ponto luminoso em nossa cidade. Ponto luminoso é como diz a música que conhecemos e que é o nosso tema principal na nossa casa. Mas a nossa conversa, o tema da nossa conversa é um convite. Imaginemos que a gente está recebendo um convite que diz assim: vem comigo a um lugar mais calmo. E aí a gente pensa, que lugar é esse que estão me convidando? E o convite vem assinado pelo guia e modelo da humanidade, por Jesus. Dá para recusar esse convite? Não. Então, mas aí a gente se sente fraco, a gente se sente ainda tão imperfeito, a gente se sente às vezes, não sou digno. A gente se lembra de uma frase que a gente dizia, né? Muito na infância, orando, não sou digno que entreis em minha casa, mas direi, diz uma só palavra e minha alma será salva. Então, é assim que nós, de alguma forma, aceitamos esse convite, principalmente por necessitarmos dele. Porque é um convite amoroso, porque nada impõe, é um convite mesmo, de verdade. Vamos, se quisermos, temos a nosso livre-arbítrio, faremos as escolhas dentro da nossa maturidade espiritual e seremos amados e respeitados e amparados durante toda essa caminhada, porque esse que nos convida diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, então ele fundamenta o seu convite. Ele diz por que está convidando. Ele não nos convida à toa. Além de nos amar, ele quer nos levar ao Pai.
e diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. A nossa conversa, né, que é esse lugar mais calmo que Jesus nos convida também a uma reflexão. Qual o lugar que nós estamos? Como está esse lugar? Esse lugar está triste? Esse lugar está alegre? Cheio de discórdia, cheio de incertezas e desesperanças? Esse lugar está se esforçando para ser um lugar, apesar dos pesares, melhor, mais fraterno? Estamos empenhados em transformar o lugar que estamos? E vamos pensar, esse lugar é o nosso planeta, é o nosso lar, é a nossa família, é o nosso trabalho. Esse lugar não é um lugar tão distante, mas caminhamos muito para chegar lá. E aí a gente vai fazer uma pergunta para o final, se eu esquecer, vocês me lembrem, viu? Ao final, a gente responder a si mesmo e comentar aqui qual o lugar mais distante que existe para chegar no meu próximo. E aí não estou falando de geografia, não estou falando de distâncias que a gente pode mensurar, mas qual o lugar mais distante que existe? Qual a maior dificuldade para atravessar e chegar ao coração do nosso irmão? Que lugar é esse? Maria, perfeito. Jesus nos convida para um lugar mais calmo. Tá, e vamos comentar no final. Vamos ver se a gente consegue nos responder que lugar é esse. Esse lugar é um lugar calmo. Quem é que não quer, né? A gente pensando assim, estamos vivendo a pandemia, mas antes da pandemia a gente queria um lugar calmo. A gente sempre quis esse lugar. As inúmeras canções dizem assim, eu queria da vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, né? Então, a gente canta em prosa e verso, né? Desculpa aí a cantoria, em prosa e verso, e em pensamentos e atitudes, a busca desse lugar calmo. E às vezes, queremos tanto, mas vamos a ele fugindo. Porque achamos que onde estamos tem tantas diferenças e tantas dificuldades que as outras pessoas transformam o nosso lugar num lugar chato, num lugar de difícil convívio. E aí atribuímos, às vezes, a fatores externos, a outras pessoas, para nos situarmos num lugar que a gente está sem entender muito e sem aceitar. Então, esse lugar ele tem presente, passado e futuro. Nós estamos vivendo no passado, ou do passado, um lugar do passado, um lugar distante daqui. Ou nós estamos vivendo no presente, no aqui e agora. Mas antes, como é esse passado? Esse passado traz lembranças boas ou algumas tristezas. Mesmo sem nos recordarmos diretamente, porque temos o esquecimento do passado, porque somos imortais, não estamos aqui há 60, 50, 20, 30 anos, não. Esse passado bem mais distante, ele se faz presente hoje, através de tantos sentimentos. E no presente, estamos querendo efetivar o aqui e agora, o imediatismo. Como está sendo o nosso presente? Como estamos cuidando do lugar atual? Queremos soluções rápidas, queremos resolver sem conhecer as causas essenciais das dificuldades, mas queremos resolver. É para ontem, é hoje, é do meu jeito, eu sou assim, quero resolver. Esse é o presente, é o aqui e agora. Eu não tenho, eu tenho que ter. E aí? E a paciência para esperar? Para se empenhar e aguardar pacientemente. É o que o presente nos pede muitas vezes e que a gente não entende. Ou estamos vivendo do futuro. Eu vou fazer uma viagem, esquecer tudo que está em torno de mim, essas dificuldades, porque lá na frente, deixar tudo isso para trás, passar a fuga, não enfrentar o nosso presente, as nossas coisas e
Assim já vou viver no futuro, já vou viver além. O futuro, como eu imagino, será diferente do que eu estou plantando hoje? Não. O futuro é exatamente, já estamos construindo esse futuro na Terra. E nesse planeta que dizemos está passando por uma transição. Já vem há muitos anos passando por essa transição. Mas são chegados os tempos. O tema central da nossa conversa durante todo o mês de maio, comemorando esse aniversário. E que são chegados os tempos. Tão atual esse tema, evidenciado por tantos sinais que a gente observa, né? Mas esses tempos que não seja compreendido como algo catastrófico, como algo que vai ser aniquilar esse ou aquele, porque as ovelhas, elas se juntarão todas, que é um só pastor, um só rebanho. Estamos sendo convidados mais ativamente a amar nesse instante que o planeta vivencia, porque tantos avanços vimos, né? Tantas coisas já aconteceram, quanto progresso a doutrina espírita nos mostra, né? Até em termos morais, porque a gente muitas vezes só olha, se a gente for fazer um filme, olhando assim a nossa família, a maioria, né? Já tem aqueles cineastas mais fiéis. Mas, geralmente, a gente vai contar uma história triste, um drama, e esse filme terá um lado, uma face da verdade, uma história. Esse filme, provavelmente, pelo diagnóstico que a gente costuma fazer das situações, olhando aqui e agora, sem nos preocupar que somos seres imortais, que somos passíveis de perfeição, mas olhando o erro e não o irmão, desculpem. Então, a gente vai, muitas vezes, caminhar, fazer um filme de um lado da história e ficar na queixa, que muitas vezes é o que acontece quando a gente está no aqui e agora, a reclamar das situações. Em vez de usar toda essa energia para entender. Mas Jesus, ele sabia e disse que não nos deixaria órfãos quando ele daqui se foi. Ele prometeu que enviaria um outro consolador, e ele enviou a doutrina espírita. A doutrina espírita que traz para nós as perguntas, as respostas, para as perguntas mais importantes da nossa vida. Nos diz de onde eu vim, para onde eu vou, por que estou aqui, o que devo fazer para ser feliz, como devo caminhar, por que sofro, por que choro. Porque estuda as causas anteriores das aflições e as causas atuais, aqueles tormentos voluntários, que com a queixa, muitas vezes, com a falta de entendimento da verdade, com a falta de amor, a gente observa mais esse lado, dá mais importância a esse lado do que realmente pensar nas saídas, e aí a gente vai fazendo escolhas cada vez mais negativas. O planeta passa por tudo isso. Mas somos seres passíveis de perfeição. Jesus disse, sois deuses, vós sois luzes, vós sois o sal da terra. Olha que ele nos convidou e nos falou coisas maravilhosas. Mas tem uma frase de um anônimo, né? A gente não sabe exatamente, porque pesquisamos muito, mas não encontramos, que diz assim, em qualquer lugar, se te sentes mal, é porque o teu coração não está bem. Porque quem está mal é o teu coração. E aí o Evangelho nos diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, que tesouros nós estamos colocando no nosso coração, nesse lugar que estamos, no presente, no passado, no futuro, para sair da queixa, para compreender o que o Consolador Prometido trouxe para nós. No livro Boa Nova,
Bartolomeu estava, certa vez, muito triste. E sendo um dos discípulos de Jesus tão atuantes, né, a gente pede licença para ler um pedacinho dessa história linda. Bartolomeu, ele conversando com Jesus, Jesus dizia assim, e aí, esse recado de Jesus a Bartolomeu vai agora para todos aqueles que estão sem esperanças, desesperados diante de situações realmente desesperadoras. A gente não está aqui dizendo que não é triste, que não é sofrimento, é sim, é muita dor. E não estamos minimizando a dor do outro de nenhuma maneira, nem fazendo apologia da dor, porque nós estamos aqui para sermos felizes. A dor é transitória, é passageira, está também passando por esse momento e deixando uma lição. É essa a intenção da dor, das dores em geral. Que a gente aprenda com elas, que a gente não sofra mais. Então, é o mal e o remédio. Estamos na dor para aprender a deixar de sofrer. Porque o sofrimento, a dor, ela pode ser inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu escolho perdoar ou não perdoar. Eu compreendo que devo amar o meu irmão ou ser indiferente a eles. Eu faço uma escolha, não é o outro. Se o outro não me ama, é com o outro, é problema do outro. Se o outro não me perdoa, também é problema do outro. Eu vou para um lugar mais calmo se eu perdoar, porque eu não vou carregar dentro do meu coração as tristezas e as amarguras que me deixam aprisionados no sofrimento. Eu vou sentir lógica. A lógica que a doutrina espírita com a fé raciocinada nos traz. Por que fazer essa escolha? E aí a gente vê que a doutrina, o Consolador prometido por Jesus, que está lá em João, nos diz, vinde a mim, não é? Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí Jesus, ele certa vez, na multidão, ele fez um sermão maravilhoso, que chamou todos nós, desde há mais de 2000 anos. Chamou os aflitos, bem-aventurados os aflitos, chamou aqueles que choram porque serão consolados, os pacificadores. Ele disse que todos nós que nos empenhamos para sair da dor, para sair desse lugar de tristeza, vamos um dia ser bem-aventurados. Mas voltando a Bartolomeu, na conversa com Jesus, dizia porque estava triste, porque estava desesperançado. Ele perguntava assim, entretanto Bartolomeu era triste e vezes inúmeras o Senhor o surpreendia em meditações profundas. E aí Jesus perguntou, por quê? Por que, Bartolomeu, essa tristeza? E ele disse, eu muitas vezes não sei explicar exatamente o que acontece, mestre, não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas. Às vezes não conseguimos conversar com Jesus. Não conseguimos, como Bartolomeu, explicar o porquê das nossas tristezas. Porque precisamos meditar, reflexionar, estudar para poder chegar nesse lugar. Não vai ser fácil, não vai ser da noite para o dia, cada um no seu tempo. E como Bartolomeu, não sabemos muitas vezes explicar a Jesus. Nesse momento íntimo, que muitas vezes nos permitimos encontrar Jesus em nossas preces, em nossas orações, quando nos dedicamos ao trabalho no bem, quando estamos num lugar mais calmo, mas ainda assim não conseguimos explicar. E aí Jesus diz a Bartolomeu, dizendo a nós hoje ainda, Bartolomeu, a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria?
Vejam que pergunta Jesus fez. Já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? É o Evangelho. É o Evangelho que traz para nós, em qualquer situação que estejamos vivenciando, cada um vai vivenciar do seu jeito, hoje caindo, amanhã levantando, mas em qualquer situação, o Evangelho vai proporcionar, vai inspirar, vai dar sentido a tudo que estivermos vivendo. Continuando, ele disse, o Evangelho terá de florescer, primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Então, e a transição? E o mundo de regeneração? São chegados os tempos. Mas e essa transição, como se dará? Se o Evangelho antes precisa florescer e frutificar no nosso coração, no nosso íntimo. Vimos que Emmanuel traz uma mensagem falando sobre o cultivo da paz. Ou melhor, o cultivo desse lugar que a gente quer chegar. Né? E aí ele diz assim, vou colocar só alguns trechos, né? A mensagem é grande, mas a gente tirou 3 partezinhas bem interessantes sobre o cultivo da paz. Para a gente ver se a gente está conceituando, se a gente está entendendo paz, como é o verdadeiro significado. Se paz para a gente é o sábado e domingo que a gente não vai trabalhar. Se paz para a gente, assim, em geral, né? Se paz para a gente é estarmos naquela zona de conforto, no nosso sofá, na nossa casa, uma casinha bem aconchegante, no mínimo, isso é paz ou não? Vamos ver o que é que Emmanuel traz para a gente. Todos rogam a paz no planeta. Parece até o início da música de Nando Cordel, né, que diz, todos queremos a paz. Mas assim, Emmanuel diz, todos rogam a paz no planeta. Exigem a tranquilidade. No entanto, só um minutinho, exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Como é que pode? Aí a gente vai chegar aonde Jesus disse, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Poxa, Maria José agora complicou. Nos convida para um lugar de paz e nos diz que veio trazer a divisão. Calma. Como assim, né, Maria? Como assim? O que é isso? Então, como é que a gente pode querer a paz, exigir essa tranquilidade, se a gente está residindo no mesmo, junto, né? Nosso vizinho, às vezes até de quarto. Não é o vizinho da casa vizinha, é o vizinho de sala, é o vizinho de mesa, é o vizinho que está sentadinho junto da gente todos os dias, partilha os vizinhos da família. E aí exigimos tranquilidade, que ninguém levante a voz, que ninguém transpareça seus mau humor, né? Mas não procuramos chegar ao coração daquele irmão. De que maneira? Compreendendo, ouvindo, permitindo escutá-lo, olhando e não vendo somente aquele lado negativo do filme negativo que a gente quer fazer, mas o outro lado da história. Um filme com 2 ações, digamos assim. E aí, continuando a mensagem de Emmanuel, a gente vê a questão da queixa. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam que a fé lhes aprove a ociosidade necessária, né? A ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Então, a gente vê que essa queixa de reclamar, estou sem esperança, estou desmotivado, e está vivendo junto da queixa, da inconformação, no mesmo lugar, esses 2 sentimentos, essas 2 atitudes não vão caminhar. Vão encontrar choque, vão encontrar divisão. Olha a divisão
que Jesus veio trazer para que superemos essas divisões. Essas divisões, se não forem superadas, ficamos estagnados, estacionados. É a empatia para chegar ao outro, para compreender por que o meu irmão reclama tanto. Por que já amanhece de mau humor? Porque não colabora. E aí, como a nos pedir cada vez mais que o amemos? Como a nos pedir, mas eu já amo tanto, já compreendo tanto, faço o quê? Chico disse certa vez, ama mais. Não há outro remédio, é mais amor. E concluindo, né, uma parte dessa linda mensagem, cultiva a paz, Emmanuel nos diz, ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina, sem uma disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Então, ele nos chama 3 coisas: ao esforço no bem, a lutar. Mas ser bom demais o tempo todo, parece ser bobo. Nunca. O bem é incansável. E o bem nunca é desnecessário. Ele cabe bem em qualquer lugar. Né? Então, a elevação de sentimentos. Como está o meu coração? Que sentimentos eu estou alimentando? A raiva? Ora, vou adoecer. Vou começar a substituir esse sentimento negativo toda vez que ele vier, porque ele virá. Ele virá e ele vai se amostrar em muitas situações. E aí não cabe a culpa, porque a culpa vai nos deixar presos, parados, sofrendo sem resolver. Não tem lógica. E a doutrina nos convida a raciocinar e a usar a lógica para poder fazer boas escolhas. E sem iluminação de raciocínio é estar conectado, sintonizado com boas leituras, com bons livros, raciocinando, se permitindo meditar e compreender melhor os nossos irmãos. Chico Xavier nos diz que, se não estivermos bem no nosso íntimo, estaremos mal em qualquer lugar. E aí, por isso, muitas vezes, não conseguimos aceitar o convite de Jesus a um lugar mais calmo. Porque estamos mal. Jesus nunca deixou de nos convidar. Está usando as criaturas, usando os instrumentos, as situações, e sempre nos convidando. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Está lá em João 10, 27. E eu as conheço, e elas me seguem. Que ovelhas estão sendo? Ovelhas com o coração cheio de vontade de seguir o Mestre que não veio trazer somente a paz, mas também a divisão para chegarmos na paz. A divisão das diferenças tão fortes que hoje a gente vivencia com tanto antagonismo, como, por exemplo, quando a gente vê as diferenças entre as religiões, as diferenças entre pessoas de cores diferentes. Olha que contraste bonito aí, Isadora branquinha e eu pretinha. Então, por que brigar por raça, cor, religião, que vale ao nosso coração? Então, essas diferenças se aproximam quando elevamos os nossos sentimentos e pensamentos. E qual a religião vai levar ao Deus a esse lugar mais calmo? Aquela que transformar o nosso coração. Aquela que transformar. A melhor religião é a que nos eleva, é a que nos faz sermos homens de bem. Então, abaixa os rótulos, não é? Não vamos, porque Jesus chegou aqui e não disse, é religião A, B, C, você tem que seguir. Não. Já desde Paulo começou a compreender isso. E aí, seguiu Jesus.
Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, como convidava Bartolomeu a ter bom ânimo, e convida a todos nós, e tantas situações, onde andamos de ânimos tão arrefecidos, tão tristes. Mas o convite está aí, tem de bom ânimo. Aí então a gente vai esquecer a dor, a gente vai esquecer as coisas que estão acontecendo, a gente vai fazer de conta que não está acontecendo nada, se trancar no quarto. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque é preciso ser do mundo, sem ser do mundo. Confiar que o mundo, que o planeta Terra, tem um governador, que não estamos sozinhos, que Deus é o nosso Pai, que Jesus está sempre conosco. E que Jesus, nesses momentos, a gente conhece, acha muito interessante aquela mensagem que ele nos que é pegadas na areia, ele nos carrega nos braços, e ao olhar para trás a gente vê que há pegadas. Então, e ele acalma a tempestade. Nesse momento, Jesus está junto a toda uma equipe espiritual, a espiritualidade amiga, equipes de socorro, acalmando a tempestade. É necessário, sim, que tudo aconteça. Talvez que pudesse acontecer de uma maneira menos sofrida, se o nosso entendimento se elevasse um pouco mais, se fizéssemos melhores escolhas, isso já estaríamos mais na frente, mas como ainda estamos aqui nesse caminho, é desse jeito que ainda se dá. E aí, como foi que ele acalmou as tempestades? Foi assim. E entrando numa barca, o seguiam os discípulos. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de modo que a barca se cobria de ondas, e enquanto isso ele dormia. Que interessante. E aí, o que é que os discípulos disseram? Então se chegaram a ele, seus discípulos, e o acordaram, dizendo, Senhor, Senhor, salva-nos, perecemos. E Jesus lhe disse, por que temeis? Irei, homens de pouca fé. E levantando-se por preceito, pôs preceito ao mar e aos ventos. E logo se seguiu uma grande bonança. E os homens se admiraram, dizendo, quem é este que os ventos e o mar o obedecem? Quando oramos e confiamos, compreendemos essa mensagem. Jesus apaziguando, acalmando a tempestade. Porque quando não depende mais de nós, esse que dá ordem aos ventos, que cessa as tempestades, esse acalma o mar das nossas vidas. Muitas vezes estão no mar revolto. Quem não passa? Quantos de nós estamos caminhando, tendo que tirar obstáculos imensos? Mas a cada dia o seu mal. Não nos inquieteis com o dia de amanhã. Vamos viver o dia de hoje. O dia de hoje vai trazer para todos nós a certeza de que não estamos sozinhos, que o Consolador prometido por Jesus nos traz a doutrina codificada por Allan Kardec, que nos vem ensinar. E aí a gente traz. Eu não sei o tempo, né? Porque eu vou falando e perco o tempo aí, mas eu acho que ainda tem um tempinho, né? Temos tempo. Então, o Livro dos Espíritos tem duas questões. A primeira diz assim, a 1018, que fala, são as duas últimas, a 1018, mas nós vamos ler um pedacinho da 1019. Recomendamos a leitura da 1018, né? Como sempre, a gente gosta de deixar um suspense, né? Que vocês, ao ler, pegar e vão olhar, que questão é essa? Vai ficar em stand-by para vocês pesquisarem. Então, o 1019 diz assim, poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? E aí? O que é que a gente acha? Nesse lugar que nós estamos com tanta dor,
quando ainda não conseguimos explicar para Jesus os nossos sofrimentos e chegar nesse lugar mais calmo. E o planeta? Esse planeta, a Terra, reinará o bem? E olha a resposta dos espíritos. O bem reinará na Terra, quando entre os espíritos que eu venho habitar, predominarem, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Então, esse bem, ele vai ficar na Terra, ele vai reinar. Mesmo que só escutemos, vamos sintonizar hoje qualquer televisão e vai ter 90% de notícia ruim. Faz parte. Vamos compreender esse lado somente da notícia. Porque é um momento, quanto aprendizado, né? É uma face da história. Terá o próximo capítulo. E no próximo capítulo, o bem vai prevalecer sobre o mal, vai se destacar, mas como vimos, ele vai ter que estar antes, não vai ser por nenhum decreto, viu? Não aguardemos. E muito menos por algum cataclismo, terremoto, incêndio, fogo, não necessariamente. Tudo isso pode acontecer e está nos desígnios de Deus, compreender os porquês, quando acontece e tudo mais. Mas não é isso que vai fazer o reinado do bem na Terra. E sim, construir no nosso íntimo esse bem. Vamos agora pensar também que tudo passa. Chico nos diz, tudo passa. Mas o bem passa, só não passam as minhas palavras. Então, o bem permanecerá. Tudo que passa é se referindo às nossas dificuldades, às nossas tristezas. E a gente vê também numa citação do livro Após a Tempestade, que estamos relendo esse livro, é um livro de Divaldo Pereira Franco, psicografado por Joana de Ângeles, porque como estamos vivenciando uma tempestade imensa, juntamente com inúmeros irmãos no planeta, esse título nos soou bem interessante e voltamos a reler essa obra, que há tanto tempo a gente recomenda, é demais. Tudo que Divaldo, Joana psicografa é uma leitura muito assim, gratificante e de muito aprendizado. Essa lição, eles falam aos obreiros, aos novos obreiros, e fala que nós, trabalhadores cristãos, precisamos trabalhar em equipe e individualmente. Trabalharmos individualmente o nosso, porque se a nossa equipe não quiser ir junto, a gente vai fazendo a nossa parte, individualmente. Ou a gente vai aprendendo lá com a equipe e reflexionando para crescer junto com ela. Então, ele fala labor em equipe, não é somente o trabalho individual, que é oferecido aos novos obreiros. Ele diz assim: conscientes das próprias responsabilidades, não esperemos em demasia pela transformação de fora, mas envidemos esforços para o aprimoramento interior. Então, nos coloca como conscientes, né? Conscientes. Esse é o segredo, né, Maria? O interior. E não a gente ficar esperando, e na queixa, reclamando, a minha equipe não faz. Quem vai fazer, então? Mas o que é que eu estou fazendo? Qual é a minha parte? Exato. E aí ele continua dizendo, iniciemos o labor, partindo do lar, que deverá permanecer sobre as bases sólidas do amor e entendimento e de fraternidade, de modo a resistir às investidas da insensatez e da leviandade que nós não podemos mais permitir. Nós não podemos mais ser levianos. Não, já somos conscientes. Jesus já nos tem convidado há mais de 2000 anos, prometeu e enviou o Consolador.
É verdade, Maria, Não é eu isso? Então, vou ter que ser um pouco chata agora, vai todo mundo querer, aí ó, pode, pode, pode. vamos para mais 5 minutinhos para gente, Ah, o é nosso isso. tempo está Ó, você não chegando, está sendo chata, você está sendo infelizmente. você está sendo precisa, porque eu preciso que alguém me diga a hora. Eu, nessa hora, me esqueço da hora. É a Então, limitação concluindo, do aplicativo, infelizmente. Mas é, vamos em frente. aham. Então, aí, concluindo essa parte dessa mensagem, ele diz assim, que nós estamos no lugar certo. O lugar certo que tem todo o material para a gente fazer essa transformação, que é o nosso lar, que é tudo que está no entorno, quando ele diz que nós estamos no lugar certo, na família certa, com as pessoas certas, vivendo com aqueles que nos são os melhores elementos para a execução do programa. Que programa é esse? Aquele programa que a gente fez para reencarnar, aquela programação espiritual. Estamos todos municiados de tudo isso, mas aí queremos ficar sentados muitas vezes esperando para ver a banda passar, e não é por aí, né? Então, recomenda que tornemos-nos o vaso onde deve arder a flama do bem. Vejam que frase. Tornemo-nos o vaso onde deve arder a flama do bem. Tenhamos paciência. Divaldo, até recentemente, nas redes sociais, ele tem falado uma frase muito interessante. Referindo-se, claro, à pandemia, à Covid, ele diz, tenha paciência para não ser paciente. Exatamente. Então, é preciso paciência para manter o distanciamento social nesse momento, paciência para usar máscaras, compreensão e consciência, né? E vigiar. Estamos fazendo certo? Estamos replicando notícias positivas, então somente, e aí a frase que nos diz que está tudo certo. Ele diz, somente resgatamos o que devemos. Apenas somos atingidos nas fraquezas que necessitamos fortalecer. Então, Fantástico. que possamos dizer como Paulo, para concluir agora, como Paulo, possamos dizer, Senhor, o que queres que eu faça? E ainda dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Obrigada. Nossa. Muito obrigada, Maria. Nós é que agradecemos, o nosso coração aqui está transbordando de emoção, de alegria, todo mas mundo aí falta confirmando. pergunta. Ei, Patrícia está aqui. E qual é o lugar? Patrícia, justamente, Patrícia está aqui já dizendo, Maria, era essa colocação que eu ia fazer agora, olha, o lugar mais distante entre nós e o próximo, segundo Patrícia Freitas está colocando aqui, ela diz que é a nossa indiferença ao cumprimento do mandamento de amar ao próximo. Nossa, que reflexão, Patrícia. Muito bem, Patrícia, porque o lugar mais distante para chegar ao nosso próximo é chegar ao coração do nosso próximo. E quando somos indiferentes, não conseguimos chegar. Então, combater a indiferença faz com que essa caminhada, esse lugar que Jesus nos convida, seja acessível, seja de fácil acesso. Combater a indiferença é incluir, vamos incluir, é trabalhar na inclusão do nosso irmão no nosso coração. Isso, perfeito, nossa, palavras maravilhosas, nada que acrescentar de nossa parte. Se a gente não for para um lugar mais calmo, junto a você, Maria, junto ao Cristo que você nos apresentou agora, não tem como não ter ido. Todos com certeza fomos. Muito, muito obrigada por esse bálsamo, por esse conforto que você nos trouxe na tarde de hoje. Eu estou aqui totalmente embalsamizada. Quero levar isso comigo. Essa sensação, né? Tranquila para onde eu for. Muito obrigada por essa oportunidade. Agradecemos a todos que estiveram conosco durante esse tempo. Se desse, a gente ficaria mais e mais, sem limitações, né? E muito obrigada pelo seu empenho, pela sua dedicação, estar conosco, a sua presença conosco aqui. Várias pessoas agradecendo, muito obrigada a todos. Os corações aí se levantando para saudar. E agradecemos a presença, né, durante esse mês.
festivo, né, de 49 anos do Núcleo Espírita, fechando aí as lives em comemoração a esse aniversário, esse momento, com chave de ouro, trazendo Cristo, né, praticamente em pessoa aqui para a gente, Maria. Muito obrigada, agradecemos a todos, nosso coração está muito feliz. Vamos chegar, né, com mais novidades, não é? Porque é a última live de comemoração, né, o aniversário, mas a gente vai vir com outras novidades. Mas antes de encerrarmos oficialmente, vamos fazer a nossa prece final, para a gente fechar com chave de ouro. Agora sou eu, né? Agora, Maria, pode fazer? Então, oremos. Senhor, quanta gratidão por essa casa, por esses amigos, por essa doutrina, por esse convite. Te agradecemos, Senhor, e te rogamos que todos aqueles que estão nesse momento em nossa sociedade, nos leitos dos hospitais, aguardando uma vaga, aqueles que estão nos lares, tão perto, mas tão distantes uns do outro, possam receber o teu auxílio, o teu convite e aceitá-lo. Que possamos, Senhor, nos conscientizarmos que tu chegarás aonde formos, que precisamos olhar o rosto do irmão que sofre e ver a tua face. Obrigada, Senhor, porque nos convida sempre, porque nos ama. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Maria, mais uma vez. Obrigada a todos, pessoal. Aqui nós encerramos a live de hoje. Um beijo nos corações e continuemos nos cuidando. Obrigada, Maria. Obrigada a todos. Até a próxima. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.